Maravilha? Vamos lá, Alexandre, vamos lá, o missionário. Os irmãos não sabem, isso aqui é um missionário nosso, amém? Aleluia? A esposa dele lá, fica em pé a esposa. A Cris, missionários, estiveram em Brasópolis fazendo uma obra, agora estão para cá um pouquinho, daqui a pouco vão fazer uma obra para algum canto aí, se Deus permitir, né? Se for da vontade do Senhor, mas por hora está por aqui. Ao missionarinho lá também, o missionarinho, fica de pé, o Josua, abraça a mãe aí, pronto aí, ao missionarinho. Oh, glória a Deus, amém. Abaixa o som aí, filho, isso aqui não precisa nem de microfone, viu? Abaixa aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Maravilha, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Maravilha. Que alegria, irmãos, que alegria. Que alegria, né? A gente vê o trabalhar de Deus na vida da gente, né? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Por pior que seja a situação, estou aprendendo a falar, tá? O pastor falou baixar lá, eu estou aprendendo, tá, meu irmão? Estou aprendendo. Então, por pior que seja a situação em que a gente esteja vivendo, não perca a visão de que Deus está no controle de todas as coisas. Mantenha a sua fé no Senhor, tá bom? Confia nele e o mais ele fará. Não perca a visão, tá bom? Não perca a visão. Mas vamos lá, vamos compartilhar aqui na palavra do Senhor. Queria que os irmãos abrissem comigo aí. Evangelho segundo escreveu aí o doutor Lucas, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão, melhorou aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para os irmãos, mas eu queria que os irmãos entendessem que essa palavra da parte de Deus que eu vou trazer, né, para mim primeiro, Deus sempre fala com a gente primeiro, depois a gente passa para os irmãos. Mas é sobre, né, em cima de uma situação que eu estou vivendo. Então, em cima de uma situação que eu estou vivendo, eu busquei uma palavra no Senhor e Ele me trouxe essa palavra. E talvez você também esteja vivendo essa situação e Deus vai falar no seu coração, amém? Eu ouvi a Tabata falando aqui de uma determinada situação e ela levantou para orar, quem sabe ela não estava orando por mim? Quem sabe Deus não a levantou para estar orando por mim, pela minha vida, pela minha casa? Deus tem a sua forma de trabalhar, né? Aí existem muitos, né? Tem muita coisa que são mistérios do Senhor, né? Mas quem sabe? Lucas capítulo 15, versículo 11. Texto muito conhecido dos irmãos. Está escrito assim, vou ler até o versículo 18. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda,
vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua maravilhosíssima palavra, e eis aqui também o nosso coração receptivo a receber do Senhor uma palavra rema, para que nós saiamos daqui com o nosso espírito fortalecido, sabendo que o Senhor, embora às vezes nós não entendamos, o Senhor está no controle de todas as coisas. E desde já, crendo na fidelidade do Senhor e na tua palavra, que também diz que ela é viva e eficaz e não volta vazia, desde já eu te agradeço, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus e aleluia. Pode sentar, irmãos. Senta, descansa. Descansa aí, Severino. Amados, esse texto é uma parábola, que a gente acabou de ler aqui, né? Todo mundo conhece. É uma parábola que Jesus conta entre muitas outras, né? Muitas outras parábolas. Mas eu fiquei imaginando aqui o problema que esse filho poderia ter para ele tomar a decisão que ele tomou. Sabe por quê? Por que ele foi tomar essa decisão de sair do lugar que ele estava? Não faltava nada para esse moço. Está tudo certo. Era rico, tinha fazenda. O que ele precisasse: ô pai, eu preciso disso, está aqui, meu filho. Ô pai, eu preciso daquilo, está aqui, meu filho. Ô pai, eu preciso aí, quero um boi aí, vou fazer um churrasco. Tá bom, meu filho, vai lá, pega lá o boi lá, vai lá, faz o churrasco. Ah, eu preciso sair aí com meus amigos aí, preciso de um dinheiro, tá bom, tá aí, quanto você quer? Tanto. Você quer 50, vou te dar 100. Pá, tá aí. O cidadão tinha tudo. Mas de repente brotou no coração dele: eu saí, quero ir embora. Eu não quero nem entrar dentro do contexto de quando um filho fazia isso com o pai, não quero entrar dentro do contexto histórico, o que isso significa, não quero entrar dentro desse contexto, tá? Porque isso era terrível. É mais ou menos assim, é como se o filho estivesse falando para o pai assim: eu preferia que o senhor tivesse morto. É mais ou menos isso, tá? Mas o que será? Né? Por que será que ele tomou, que gerou isso no coração desse rapaz? Por quê? Irmãos, sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Às vezes a gente fica insatisfeito. Não tem nada que deixe a gente satisfeito com as coisas que a gente tem. Às vezes geram a insatisfação. Você tem tudo, está tudo certo na sua casa, está tudo bem, está tudo em ordem, mas você está insatisfeito. Você não consegue ficar satisfeito com as coisas. Sempre falta alguma coisa para você. No meio de todas as coisas que você tem, mas você fica insatisfeito. Você está lá com o seu carro, seu HB20, lindão, top de linha, entendeu? Top de linha, é um carro que você olha, é um carro admirável, é um carro que supre todas as suas necessidades. Você fala: agora eu vou sair daqui, vou lá para Belo Horizonte, é só pôr gasolina ou álcool, se for flex, põe os dois juntos, vai, entendeu? Mas acontece que a capinha do parafuso
Está faltando uma capinha lá cromada, lá do parafuso lá, e aquela capinha, você está insatisfeito com aquela capinha. Pelo amor de Deus, meu irmão, é assim que acontece com a gente. É assim que acontece com a gente, na maioria das vezes. Você fica insatisfeito com aquilo que está faltando, mas você não consegue agradecer por tudo aquilo que você tem. Meu Deus, meu Pai. Aí por que eu abri falando que eu ia falar algumas coisas a respeito daquilo que Deus falou comigo? Eu estava voltando antes de ontem, fui guardar o carro da prefeitura e estava voltando antes de ontem. E peguei meu carro, estava voltando. A hora que chegou no meio do caminho eu não aguentei. Eu parei o meu carro 10 minutos e ali eu fiquei 10 minutos conversando com Deus ali, perto daqueles lotes ali do Planalto ali. Fiquei ali conversando com Deus ali, quietinho, desliguei o carro lá num lugar ali assim, longe de casa, fiquei lá quietinho conversando com o Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo outro. Por que o negócio estava acontecendo dessa forma? E ali eu comecei a chorar ali, ó, 10 minutinhos só, 10 minutos. Comecei a chorar ali. Por que eu comecei a chorar ali para Deus naquele minuto ali? Porque eu estava insatisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo. Eu estava insatisfeito. Mas insatisfeito com o quê? Por quê? Porque foi delegada para mim uma determinada autoridade. E dentro dessa autoridade que foi outorgada para mim, eu estava trabalhando em cima dela. E fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que me foi outorgado e tomando decisões em cima daquilo que foi outorgado para mim. A autoridade é minha. Passaram para mim essa autoridade. Então eu estou trabalhando em cima daquilo. Mas de repente, chega uma outra palavra, quebrando essa autoridade, fazendo com que eu tenha voltar com aquilo que eu já havia feito. E para quem me conhece sabe que, isso é para quem me conhece, para quem não me conhece, não adianta. Para quem me conhece sabe que se eu falar para você, eu vou, pode esperar, meu irmão, que eu estou lá. Só se eu for arrebatado, ou então aconteceu alguma coisa muito terrível, mas eu vou ligar para você e vou explicar para você. Se eu falar que eu vou, eu vou. Se eu falar que eu faço. E se eu falar que não também, não adianta, que não precisa nem arrastar, que nem trator arrasta. Entendeu? Então é assim, é sim, sim, não, não. É desse jeito. Mas eu tive que voltar atrás com aquilo que eu já havia feito em cima de uma autoridade outorgada para mim, tinha feito aquilo ali, mas uma outra autoridade acima daquela que tinha feito, pediu para desfazer e eu tive que voltar atrás e isso foi muito difícil para mim. Isso aconteceu por 2 vezes. Aconteceu por 2 vezes a ponto de fazer gerar no meu coração, a seguinte decisão: espera aí. A próxima vez que acontecer isso, de delegarem a autoridade para mim fazer isso, eu quero pensar 2 vezes se eu vou fazer mesmo ou não. Porque às vezes eu vou fazer a 3ª vez e vai acontecer de novo, aí como é que está ficando a minha palavra? A minha palavra parece que não está valendo mais nada. E eu não estou fazendo nada além daquilo que me foi passado. Eu não estou passando da linha, a sua autoridade vai até aqui, eu não estou passando para lá, eu estou daqui para cá, porque daqui para lá a autoridade já é de outro, eu não estou fazendo do outro, estou fazendo a minha. Então começou a gerar isso no meu coração, e eu comecei, a conversar com Deus ali, a indagar a Deus, sabe, por que, Senhor, por quê, como é que eu faço, me dá sabedoria. Porque Deus fala para a gente pedir sabedoria lá, Tiago fala, peça, tem situações que a gente tem que pedir sabedoria para Deus, para a gente saber lidar, peça sabedoria, peça porém com fé, porque aquele que pede, duvidando no coração, não recebe sabedoria de Deus. Você recebe, Deus ele dá a todos liberalmente, mas peça com fé.
E ali eu fui, sabe, clamando e chorando e tal, mas louvado seja Deus, que Deus vem e consola o nosso coração, amém? Deus consola o nosso coração. Hoje de manhã, eu sentado lá na mesa com a Cristiana, falei, Cristiana, estou pensando em tomar uma decisão, e a Cristiana, mas que decisão que é essa, Alexandre? Falei, é assim, 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 e a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. É um outro ponto, meu irmão, minha irmã, que eu quero expor para vocês aqui, ó. Toda vez que você for tomar uma decisão, por favor, busque conselho primeiro, tá? Não toma uma decisão apenas em cima daquilo que você acha ou em cima daquilo que você pensa. Busque pessoas mais instruídas, pessoas mais vividas, para você buscar conselhos, para depois que você decidir e fazer, você não se arrepender depois, porque aí o negócio fica ruim, viu? Às vezes fica pior, porque às vezes você tem um carro, seu carro está fazendo, né, esteticamente falando assim, o seu carro tá meio batido, meio esquisito. Aí você vê um outro carro mais bonito, você fala, é esse. E o cidadão chega, faz uma proposta para você, você troca o carro. Aí você está com o carro bonito, lindo, esteticamente falando. Mas aí você vai ver, de repente o carro está lá batendo biela, rolamento da roda traseira está arrebentado, os 4 amortecedores, porque você vê a estética, mas você não vê o carro mecanicamente falando, e você não levou para o mecânico ver, você não foi pedir lá um auxílio do mecânico para ver como é que o carro está, os 4 amortecedores estão ruins, e você vai gastar uma fortuna no carro, e o seu outro carro que você deu para o carro estava feinho, esteticamente falando, mas a mecânica dele estava em dia, tudo certinho. Então, primeiro você pega seu carro, leva no mecânico, manda dar uma olhada. Pega o outro carro, leva no mecânico, manda dar uma olhada para ver como é que está, e aí? Porque às vezes o que você vai gastar no outro, que esteticamente está mais bonito que o seu, dá para você comprar outro igual o seu. Então a gente precisa buscar conselho. Então eu quero falar hoje com vocês, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus hoje para vocês. É lógico que não vai dar para me falar tudo, nunca deu, né, pastor? Sempre falta, não dá, começa, não para mais. Mas eu quero trazer o menos a metade, o menos 50%. É a respeito de insatisfação, meu irmão. Insatisfação. A gente precisa ser mais satisfeito e agradecer mais a Deus pelo que Ele nos deu, ser mais satisfeito com aquilo, e quando a gente tiver algum tipo de insatisfação, colocar diante do Senhor. Sabe, eu estou dando um exemplo bobo aqui, ó, exemplo bobo, estou dando o meu exemplo aí de 10 minutos aí, parar o carro lá, ficar quietinho, a lágrima desce, Sabe quando você pega uma criança de 2 anos, dá uma chinelada ali, hoje é chinela baiana, né? Antigamente não tinha, mas você dá uma chinelada assim, já cai aquela lágrima, a criança chora, aquele berreiro, sabe? Então é aquilo, você parar ali, ó, você para ali para falar com Deus ali, o Espírito Santo já vem. Parece que o Espírito Santo vem e senta do seu lado ali, ó, a lágrima cai. Você não consegue nem falar, estou falando no meu caso, eu não consegui nem falar, mas a lágrima caía, o nó na garganta, sabe, dá aquele nó na garganta, mas você tem a certeza de que Deus está lendo cada lágrima daquela que está saindo dos seus olhos. A gente tem essa certeza pela fé que a gente deposita na palavra do Senhor. Você consegue sentir a presença do Espírito Santo do seu lado. Aí já entra uma vírgula dentro disso que eu estou querendo falar aqui, ó. Não adianta você vir na igreja, ouvir palavra, ler a Bíblia, e não adianta se você não tiver um relacionamento com Deus, viu? Não adianta ali você saber ali os 1182 capítulos ali, todos os versículos da Bíblia, não adianta,
Você lê a Bíblia ali, você já leu a Bíblia 10 vezes, 12 vezes, 30 vezes, mas você não tem um relacionamento com Deus, não resolve nada. Não adianta ficar só no grafo, só no literal, não. Você tem que buscar as coisas de Deus, você tem que buscar uma intimidade com Deus, você tem que buscar um relacionamento com Deus, para quando acontecer uma coisa dessa, você ter a certeza de que o Espírito Santo está ali ouvindo, vendo as suas lágrimas e levando diante de Deus, meu irmão. Relacionamento. Tem que buscar isso. Aí ali fiquei aqueles 10 minutos ali antes de acabar de chegar em casa. Cheguei em casa diferente. Que delícia. Que delícia. Mas no caso desse moço, vamos lá, no caso desse moço, ó, o problema desse filho não está na situação que ele está vivendo. Por quê? Porque ele tem tudo. O problema é que mesmo tendo tudo, ele está insatisfeito e precisa ser tratado, mas ele decide ir embora, está vendo? Ele decide ir embora, ele precisa ser tratado, precisa saber o que está acontecendo, ele precisa fazer um monólogo com ele. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou insatisfeito desse jeito? Eu tenho tudo. Então ele precisava ser tratado, mas ele toma a decisão de ir embora, né? Está insatisfeito com o quê? Tem tudo. Talvez insatisfeito com o pai, porque querendo ou não, na fazenda tem regra. E jovem geralmente não gosta de regra, mas querendo ou não, gostando ou não, estão todos debaixo da autoridade do pai. E ele, insatisfeito, ele decide ir embora. Agora, só Deus sabe, isso é só uma suposição, né? Mas, estando na fazenda, está debaixo da autoridade do pai. O sim, sim, o não, não. Se pode, pode, ou não pode, é o pai que vai falar. A ordem sai do pai. É o pai que manda. Lá na sua casa, a última palavra não é sua? Porque se a última palavra lá na sua casa for do seu filho de 10 anos, meu filho, tem alguma coisa errada. Viu, meu irmão? Tem alguma coisa errada. Se lá em casa a última palavra for do Josué, alguma coisa está errada. Eu vou precisar sentar com o Josué na mesa, meu filho, vem cá, deixa o pai explicar um negócio para você. Vem aqui que eu vou explicar um negócio para você. Vamos sentar aqui, ou vamos sentar lá no quarto. Igual já aconteceu, de levar o Josué para o quarto, senta aí na cama, meu filho, senta aí, que nós vamos conversar. Ele senta na cama e eu fico de joelho para olhar no olho dele, para a gente conversar, para explicar para ele como é que funcionam as coisas, que não é daquele jeito. Entendeu? Então, é o pai, está debaixo da autoridade do pai, então tem que ser feito do jeito do pai. Talvez a insatisfação dele fosse essa, não sei, é só uma suposição. Aí, ó, escuta essa. Olha o quanto que isso é importante, ó. Entre a insatisfação minha e sua, seja ela qual for, entre a insatisfação e a decisão que a gente vai tomar em cima dessa insatisfação, existe um tempo. Existe um tempo. Então, o que vai se decidir nesse tempo é muito importante. A nossa insatisfação, ela tem que ser julgada. É isso que eu estou acabando de falar para vocês. A gente fazer um monólogo com a gente mesmo. Eu estou insatisfeito, mas eu estou insatisfeito com o quê? Eu estou insatisfeito por quê? Deixa eu julgar essa insatisfação. Porque dentro dessa insatisfação que eu estou sentindo e que eu estou vivendo, eu vou tomar uma decisão. E essa decisão, depois de tomada, ela vai ter uma consequência. Então, esse tempo da insatisfação e a decisão, você tem que estar muito atento no que você vai fazer. Aí entra aquilo que eu falei poucos minutos atrás aí, ó. Busca conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. Busca conselhos. Procura saber. Às vezes você está com a casa, mas você não quer a casa, você quer morar na roça. Aí você troca a sua casa numa casa na roça.
Quando chega lá na roça, você não pergunta para ninguém como é que é morar na roça, como é que não é, você nunca morou. Aí você vai para a roça, chega lá na roça, meu filho, como diz um cidadão que nós estávamos trabalhando junto numa chácara lá, 5 quilômetros para frente lá da Ponte Santo Antônio. Trabalhando lá, ele usava a expressão assim, né, muito da roça mesmo, né? Ele falava assim, ei, pastor, me chamava de pastor, ei, pastor, lugarzinho tapaiado, pastor, é sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo lugar, como eu queria estar na cidade. E eu falava para ele assim, falei, nossa, meu irmão, tem tanta gente na cidade que queria estar aqui na roça. Eu acho que eu vou levar você para lá, para você trocar uma ideia com eles lá, para ver se às vezes eles mudam de ideia. Porque aí você conta como é que é a rotina aqui, aí quem sabe eles mudam de ideia e continuam na cidade mesmo. Aí ele junta um trocadinho a mais, ao invés de vender a casa para comprar a casa na roça, ele deixa a casa lá na cidade e junta o dinheiro e compra uma casinha na roça e vai para a roça só final de semana. É mesmo? Mas eu usava essa expressão, pastor, todo dia a mesma coisa. Até os lagartos que aparecem aqui, pastor, para comer os ovos da galinha, é os mesmos lagartos. Mas meu pai do céu, então o negócio é bem monótono mesmo. Ele falou, ué, a não ser uns pezinhos de couve aí diferente que eu planto aí, umas florzinhas que a gente traz, mas o resto... Entendeu? Mas é bom a gente conversar com pessoas que já passaram, já fizeram, já estão, né? Assim, em situações que a gente está querendo fazer, entre aspas, algumas mudanças na nossa vida, para depois a gente fazer mesmo. Entendeu? Para depois a gente fazer mesmo. Então, entre a insatisfação e a decisão, tem esse tempo, e esse tempo vai fazer toda a diferença. Esse tempo vai fazer toda a diferença, porque é nesse tempo que você vai buscar conselhos ou não, entendeu? É nesse tempo que você vai fazer as coisas do seu jeito ou não, é nesse tempo que você vai analisar dentro de você mesmo, que satisfação que é essa? Por que gerou isso? O que eu posso fazer para mudar isso? Entendeu? Porque uma vez que você decidiu, aí, depois já é mais complicado um pouco. Depois já é mais complicado um pouco. Porque, olha lá, a insatisfação, ela tem que ser julgada. Porque toda decisão traz consequência. Toda decisão que você tomar em cima da insatisfação que você tem, ela vai ter uma consequência, positiva ou não. O que aconteceu com esse menino? O que aconteceu com esse moço? Em cima da decisão que ele tomou. O que aconteceu com ele? Olha lá, o que aconteceu com ele? Versículo 13, e poucos dias depois, Lucas 15, 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Está vendo o que a decisão dele gerou? A decisão dele gerou isso. A decisão que ele tomou em cima da insatisfação que ele estava, gerou isso. O dinheiro acabou, os amigos foram embora, acabou tudo, porque enquanto você tem bastante dinheiro, você tem bastante amigo, depois que o seu dinheiro acaba, seus amigos parecem que somem tudo. É igual quando você põe fogo na casa de abelha, some tudo, vai tudo embora. Entendeu? Desaparece. E o cidadão ali, nem comida para comer não tem. Está comendo com os porcos que ele está tratando. É a decisão que ele tomou em cima da insatisfação. Se ele tivesse sentado, conversado com o pai, pai, eu estou pensando isso, estou insatisfeito com algumas coisas, o senhor pode passar alguma coisa para mim, porque eu estou querendo fazer isso. O pai ia conversar com ele com toda certeza, né, com a experiência que tinha, e ia passar algumas coisas para ele que talvez fizesse ele mudar de ideia, talvez, porque tem gente também que vai buscar conselho, mas já decidiu o que vai fazer. Aí já é outra história, não vou nem entrar por esse lado.
Porque tem gente que vai buscar conselho com você, buscar conselho comigo, buscar conselho com o pastor, mas no coração dele, ele já decidiu o que ele vai fazer, então não adianta. Tem gente assim também. E eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que é desse jeito. Isso eu tenho certeza. Entendeu? Será que eu posso, pastor? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? E o pastor vai, com toda a sabedoria, dar um conselho maravilhoso para o cidadão. Quando é a semana que vem, o pastor vai ver, o cidadão fez aquilo que o pastor falou para ele. Não faz, mas ele já fez. Por que você veio buscar conselho então, meu filho? E em toda a história aqui, ó, do povo de Israel, você vê que os reis iam buscar conselho com os profetas, mas no coração deles, eles já haviam decidido o que ia fazer. E não precisa falar o final da história, o que acontece, né? Então, se você vai buscar um conselho com alguém, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, se você vai buscar um conselho, é para você ouvir, para decidir o que você vai ou não fazer. Porque se você já decidiu, por favor, me poupe de te dar os meus conselhos. Poupe o pastor de dar os conselhos dele para você. Você já decidiu, faz. Já decidiu, faz, meu irmão. Aí a consequência depois, não vem falar e jogar a culpa em cima de ninguém, não. Que a consequência depois que ele vai segurar é você. Porque foi você que decidiu. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Busca conselho, meu irmão. Busca conselho. Tem um reloginho ali. É que eu trouxe um grande também aqui, porque... Oh, perdoa, Pai, tem misericórdia. Mas aí, meu irmão, olha para você ver que situação, olha como é que Deus é bom e maravilhoso, tá? Deus é maravilhoso. Lá na situação de Caim e Abel, no capítulo 4, olha para você ver, olha que maravilha. Olha que maravilha. Lá no capítulo 4, versículo... Gênesis capítulo 4. Olha para você ver. Eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado com as coisas de Deus. Eu fico maravilhado. A gente, é lógico que muitas das vezes a gente quebra, né? A gente quebra a cara às vezes. Porque às vezes a gente extrapola um pouco e quer fazer as coisas do jeito da gente. Sem querer, quando você vê, você já fez. Você já fez, quando você vê, você já fez. Entendeu? Mas você volta atrás, põe diante do Senhor. E ali você conserta o negócio ali e dá tudo certo. Mas Deus é um Deus tão maravilhoso, que Deus, Ele fala com a gente. Ele fala com a gente. Às vezes você está pensando em fazer alguma coisa, irmãos, é a coisa mais sensacional que existe, a coisa mais linda, é um negócio extraordinário, é um negócio espiritual, que só quem nasceu do Espírito vai entender as coisas do Espírito. Porque às vezes você pensa em fazer alguma coisa, você não está nem perguntando, mas o Espírito Santo fala assim para você, assim, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não. Entendeu? É um negócio que não dá. Mas aí você faz por causa que o seu ego, a sua carne, fala mais alto do que o Espírito. Aí já entra lá em Gálatas capítulo 5 também, que não vem ao caso, senão aí o negócio aí que vai tapar tudo mesmo, que vai longe mesmo. Mas olha a situação. Você estava orando por mim, tá? Obrigado, viu? Deus abençoe. Vai nessa força aí, que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, continua orando, que a gente precisa mesmo. Tá? Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Capítulo 4, Gênesis 4, 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura.
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E descaiu-lhe o seu semblante. O camarada já ficou insatisfeito com o negócio. Deus, olha Deus. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Como é que Deus já está olhando o coração do cidadão. Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Tem alguma nova versão internacional aí? Alguma NVI aí? Para ler para mim aqui esse versículo 6 e 7 aqui só? Tem alguma versão NVI aí ou não? Alguma linguagem de hoje tem? Não? Quem tem? Versículo 6 e 7, na NVI ou na linguagem de hoje? Vai lá. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que desfaliu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está vendo? Então, olha aqui. O que Deus está falando para ele? Deus está vendo que ele está insatisfeito com a determinada situação, e Deus está falando para ele, se você fizer bem, não haverá aceitação para ti, mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, o pecado está batendo na porta do seu coração. Deus está falando para ele, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus está falando para ele, em outras palavras? Deus está falando para ele, o que está aí no seu coração não é bom, isso que você está pensando não é bom, não faça isso, muda de ideia, tira esse pensamento da sua cabeça, porque se você agir dessa forma que você está querendo aí, o pecado vai te dominar. Em outras palavras, é isso que Deus está falando para ele, porque gerou um negócio ruim no coração dele. Insatisfação. E Deus está vendo o coração. E Deus está aconselhando ele: não faça isso que você está pensando. Mas ele não vai dar ouvido. Então ele vai agir em cima da insatisfação que está no coração dele. E o que ele vai fazer? Ele vai matar o irmão. E vai matar o irmão dele. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Olha a resposta do cidadão para Deus. Olha a resposta que Caim vai dar para Deus. E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Isso é a resposta que se dá para Deus, meu irmão? Isso é a resposta. Responde dessa forma para o seu patrão. Viu, Tabata? Responde desse jeito aí para a Jane. Responde desse jeito para ela. Às vezes, para você ser amiga mais do que irmã, às vezes ela ainda perdoa, você ainda deixa, sei lá, uns minutos. Mas responde desse jeito. Deixa eu falar desse jeito com o prefeito lá, quando eu for lá conversar com ele. Deixa eu lá com o prefeito, igual eu já fui lá conversar com ele. Deixa eu responder desse jeito para ele. Por que você está fazendo desse jeito, Alexandre? Estou fazendo porque eu quero. Então tá, é a última vez que você fez. Tchau, vai embora. É assim que acontece. É desse jeito. Como é que responde para Deus? Aí imagina o coração desse homem. Você vai ver o coração dele. Você vai ver se a insatisfação dele estava na oferta. Você vai ver se estava. Vou te mostrar agora mesmo se estava na oferta.
E disse, né, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. O que é isso aqui? Isso aqui é a consequência do que ele fez. Deus havia aconselhado ele, cuidado com o que está no seu coração. Então, entre a insatisfação e a decisão, existe um tempo. E nesse tempo dele, de Caim e com Abel, com o que ele estava pensando em fazer com Abel, esse tempo da insatisfação e a decisão, Deus falou com ele, mas ele não ouviu as palavras do Senhor. E ele agiu do jeito dele. Aí o que aconteceu? Aí a consequência vem. Por que a consequência veio? Porque ele tomou a decisão do jeito dele. Ele não ouviu as palavras do Senhor. Mas sabe o que está escrito lá em 1 João 3,12, a respeito de Caim? Não é a oferta de Caim. 1 João, capítulo 3, versículo 12, está escrito o seguinte, a respeito de Caim. Está escrito assim, 1 João 3,12. Vamos lá, vamos ler junto aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Isso, 1 João 3, isso mesmo, 1 João capítulo 3, versículo 12, vamos ler o 11 aqui, porque esta é a mensagem. Irmã Nádia, achou aí, irmã Nádia? Achou aí? Posso ler? Beleza. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Não tem nada a ver com oferta, é porque o coração dele era ruim. Coração terrível. Isso é justificável? É justificável, porque se o coração dele fosse um coração bom, ele teria ouvido o conselho que Deus falou para ele, que Deus deu para ele. Tem um negócio atrapalhado aí, pecado está batendo aí no seu coração, e corrige esse negócio aí que vai dar problema. Corrige aí que vai dar problema esse negócio. Age direitinho. Mas não deu ouvido, Então teve lá o tempo da insatisfação e da decisão, ele teve o conselho, mas ele tomou a decisão segundo a vontade dele, e a decisão que ele tomou segundo a vontade dele, houve um juízo em cima disso que, ele teve que sofrer. Mas vamos lá, olha lá, vamos lá, para nós agora. Estamos insatisfeitos com o quê? Estamos insatisfeitos com o quê? Para mim e para você. Você está insatisfeito com o quê? O que é que está gerando insatisfação no seu coração? Aí tem duas coisas. Estamos insatisfeitos com o quê? Tem a insatisfação e tem um motivo. Com o quê? Você está insatisfeito? Tá, insatisfação. Beleza, maravilha. Com o quê? É o motivo. Aí parte. Estamos pensando em fazer o quê? Aí entra o tempo. Estamos pensando. Existe um tempo em fazer o quê? Que é a decisão. Aí entra lá, naquilo que eu falei lá no começo. Entre a insatisfação e a decisão, vai ter um tempo. O que você vai decidir nesse tempo? O que você vai fazer nesse tempo? O que você vai fazer nesse tempo? Então, primeira coisa é o seguinte, precisamos reconhecer os nossos problemas. Volto lá atrás, olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Veja por que você está insatisfeito, com o que você está insatisfeito e por que você está insatisfeito. Então a pergunta é, qual área de nossas vidas
a gente precisa de cura? A gente precisa analisar. Quais são as áreas da nossa vida que a gente precisa de cura? A gente precisa analisar. Porque 80% das insatisfações da nossa vida estão voltadas para aquilo que a gente precisa corrigir dentro de nós. Dentro de nós. Aí, mais uma vez eu digo, a gente precisa analisar. Né? Aí entra lá o texto lá que Paulo fala, lá que encaixa bem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui também a gente tem que examinar. Examinar. Por que eu estou assim, insatisfeito? Qual é o motivo que está me deixando insatisfeito? E o que eu tenho que fazer para me tirar essa insatisfação e colocar a satisfação no lugar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu consigo resolver isso sozinho? Está fácil? Está difícil? Está complicado? Então, mais uma vez, eis que vos digo, varões e varoas valorosos, busquem conselhos. Busquem conselhos com pessoas que já passaram por isso que vocês estão passando. Busque conselho com pessoas melhores do que você. Eu gosto de dizer, o Ronaldo e a Bruna aí estão dando um curso de casal. Jamais que eles vão aconselhar um casal, jamais. Isso aí não precisa ter um QI elevado para falar isso que eu vou falar agora não, gente. Não precisa ter um QI acima da média e nem abaixo da média para falar isso que eu vou falar não. Os dois tomam conta do curso de casais. Jamais que eles vão falar para um casal buscar conselhos com alguém que é solteiro. Por quê? Por que não? Por que eles não vão aconselhar isso? O que um solteiro vai poder aconselhar para alguém que é casado? Nada. Nada. Meu irmão, sabe por quê? Porque, a princípio, um solteiro, né, numa determinada ocasião lá, Pedro fala assim, Senhor, quantas vezes quem tem que perdoar alguém? Aí Jesus fala, Pedro fala assim, 7. Aí Jesus fala assim, ó, não te digo 7, mas 70 vezes 7. O solteiro, é lógico que isso não é uma matemática literal, né? Mas o solteiro vai analisar lá de uma determinada forma. Agora, vai casar para você ver. Vai casar para você ver como é que a matemática vai... 70 vezes 7, 490, você acha que é pouco, você acha que é muito, né? Vai casar para você ver, né? Meu irmão, vai ultrapassar muito mais esse limite aí dessa matemática literal. Vai ultrapassar muito mais. O que um solteiro vai poder falar? Nada. Tá, cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Aí, ó, eu queria falar para o Isaac. Só a TAP 490 num dia só. Perdoa aí, Isaac. Sem misericórdia, perdoa. Entendeu? Então não é fácil, gente. Nunca que eles vão aconselhar um casal a se aconselhar com solteiro, não tem? Então a gente tem que procurar pessoas melhores do que a gente, andar com pessoas melhores do que a gente, para a gente poder buscar esses conselhos e poder tirar essas, né, diagnosticar essa insatisfação e ajudar a gente na solução desses problemas. Entendeu? Então o que acontece? Olha para você ver. A gente precisa diagnosticar o que tem dentro da gente, a gente precisa analisar. Alguns exemplos, por exemplo, aí que necessita de cura, aí, por exemplo, a soberba, a avareza. Entendeu? Às vezes é tudo coisa que gera insatisfação. Soberba, avareza, a incredulidade, por exemplo. Você quer ver? Ó, Marcos capítulo 14, ó, para você ver. Porque o tempo ali já está indo. Marcos 14. Marcos capítulo 14. Olha só o versículo.
Não, não é Marcos 14, não, perdão. Perdão, só um minuto aí. O texto que eu queria achar aqui é aquele texto lá do menino. Não é em Marcos 14, não. Mas eu vou citar para vocês. Aquele menino lunático, que o pai leva ele diante de Jesus, e o pai, Marcos 9, o menino lunático, o pai leva lá o menino diante de Jesus, e Jesus vai perguntar para o pai do menino lá, quanto tempo acontece isso? E ele fala desde a infância dele, né? Que o demônio faz isso com ele, joga ele para lá, joga ele para cá e tal, e acaba com ele, e o menino sofre desde a infância. Mas aí, o pai do menino fala para Jesus assim, se tu pode fazer alguma coisa, me ajuda aí. Hã? Aí Jesus vai falar para ele, se eu posso, se tu acreditar que eu posso, tudo é possível àquele que crê. Aí o que o pai do menino vai falar? Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Você vê, o menino está endemoniado. O menino está sofrendo desde a infância. Mas o pai precisa de ajuda. Porque o pai é incrédulo. O pai é incrédulo. E o menino é curado. Mas para o menino ser curado, o pai teve que reconhecer que ele era incrédulo. Que a incredulidade dele estava atrapalhando a cura do menino. Ó, 9:22, aqui ó. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino clamando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então o pai primeiro teve que confessar a incredulidade dele, para depois o menino ser curado. Avareza, olha lá, segundo livro dos Reis. Glória a Deus, fechando já, irmãos, aguenta aí. Olha lá, segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Olha o versículo 20 e versículo 21. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a esse Sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. Mentira, avareza. Eliseu mandou Naamã embora, Naamã foi curado da soberba dele, venceu a soberba dele. Naamã venceu a soberba dele, foi curado. Mas Geazi, que era ajudante do profeta, vivia com o profeta, morava com o profeta, via os milagres do profeta, mas por dentro estava atrapalhado, avarento. Por causa da avareza dele, ficou leproso. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Que a gente precisa olhar para dentro de nós e ver quais são as dificuldades que a gente tem. O que é que pode estar causando insatisfação na nossa vida? A gente precisa ver isso, olhar para dentro de nós. Entendeu? Entre muitas outras coisas. Aí,
O que nós precisamos fazer? O que a gente precisa fazer a cada dia mais? A gente precisa daquilo que eu falei, ó, da presença de Jesus. Um relacionamento com Ele. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela traz libertação. A presença de Jesus traz libertação. Olha aqui, a presença de Jesus traz libertação, meu irmão. Ó, Marcos capítulo 5, ó, um endemoniado gadareno aqui, ó. A presença de Jesus traz libertação. Capítulo 5, Marcos 5, 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-no para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Então, meus queridos, a presença de Jesus traz libertação. Os demônios se dobram diante da presença de Jesus. Precisamos buscar um relacionamento com Ele. Quando se busca um relacionamento com Jesus, as insatisfações que a gente acha grande se tornam minúsculas, porque você vai colocar diante dEle. Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, despedido tudo que tinha, gastou todo o dinheiro dela, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A presença de Jesus traz cura. Relacionamento, meu irmão. A mulher tinha no coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes. João 11, Evangelho segundo João aqui, capítulo 11, versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. A Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Às vezes é eu e você que coloca obstáculo no que Jesus tem que fazer. Às vezes é eu e você que colocamos limitações naquilo que Jesus pode fazer na minha vida e na sua vida. É nós que colocamos limitações. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa, mas a gente limita o trabalhar dele, por causa da nossa fé. Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, e daí que já é de 4, podia ser 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu não falei para você lá atrás que é só crer que você vai ver a glória de Deus? Eu não te falei? Já não tinha avisado?
É 4 dias que você está falando? Se fosse 40, 4.000, para mim é a mesma coisa. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu. Aleluia. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. A presença de Jesus traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei, não faço ideia qual é o motivo da sua insatisfação, mas seja ela qual for, ela é muito pequena diante do poder de Jesus. Amém? Uma só palavra do Senhor e Ele pode mudar toda a história da vida de alguém. Agora imagina essa insatisfação que você está tendo aí. Imagina essa insatisfação que você está tendo aí. Aí, quando o filho pródigo reconhece que o problema estava nele, mudou toda a sua história. Ah, que coisa linda, meu irmão. A gente precisa, pelo amor de Deus. Ó, quando o filho reconhece que o problema estava nele, mudou toda a sua história. Vai lá. Lucas 15, versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-lhe, põe-lhe um anel na mão, sandália nos pés, traz o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando ele reconheceu que o problema estava nele, a história dele mudou. Pai, pequei contra ti, contra o céu. Então, meu irmão, seja qual for a sua insatisfação, coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor primeiro. Ele não precisava passar por tudo isso que ele passou. Não precisava passar por tudo isso. Não precisava passar por toda aquela humilhação. Porque a gente tem coisa que está oculta na Bíblia, que a gente poderia explanar aqui diversas situações que esse moço pode ter passado. E não foi fácil. Mas até que ele reconheceu que ele errou. E quando ele reconhece que ele errou, aquela insatisfação que estava dentro dele, acabou. Vou lá conversar com o pai. Por quê? Os trabalhadores do meu pai estão muito melhor do que eu, que sou filho dele. Então, se ele me aceitar como um servo, para mim já está bom. Mas pai é pai. Pai é pai, meu irmão. Deus é Deus. Deus está sempre com o braço aberto para receber eu e você, independente das nossas insatisfações, independente das nossas indagações, independente dos nossos porquês, porque todos nós temos os nossos porquês. Grandes homens da Bíblia tiveram os seus porquês, por que eu e você não vamos ter? Profeta Abacuque: até quando clamarei eu, Senhor, e o Senhor não vai me ouvir? Até quando gritarei violência e o Senhor não está fazendo nada? É os porquês da vida. O salmista: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí o salmista fala para ele mesmo, porque ele sabe em quem ele crê. Espera no Senhor, confia nele. Espera no Senhor, confia nele.
Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A gente precisa ter essa fé, meu irmão. Deus é bom. Deus conhece, né, me conhece, conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. Guarda isso no coração. Viu? Guarda isso no coração. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Está insatisfeito? Coloca diante do Senhor. Seja qual for a situação, coloca diante do Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te guiar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Ele vai dar direção para nós. Ele vai dar direção para nós. O Espírito Santo de Deus vai falar no nosso coração. Vai nos ajudar. Vai tirar essa insatisfação. Coloque todas as suas ansiedades diante do Senhor. Deixa Ele fazer. Não toma decisão de qualquer maneira não, meu irmão. Não toma decisão de qualquer maneira não, minha irmã. Coloca diante do Senhor. Para não acontecer igual aconteceu com esse moço aqui. Foi mais complicado depois. Foi mais difícil depois. Não toma decisão igual Geazi tomou não. Porque depois ele ficou leproso. Ele e toda a geração dele ficou leproso. Por causa de uma decisão que ele tomou sem colocar diante do Senhor, avareza. Amém? Glória a Deus. Puxa vida, vamos pôr diante do Senhor, Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. O profeta fala, eu, o Senhor, eu sondo o pensamento. Irmão, pelo amor de Deus, raciocina racionalmente, é fora da lógica. Deus não trabalha com lógica, é fora da lógica. Eu, Senhor, sondo o pensamento, eu esquadrinho o coração. Ele conhece o seu coração muito melhor do que você mesmo. A presença de Jesus na minha vida e na sua vida é o que vai fazer a diferença. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Mas coloque diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amado, se porventura tiver alguém aqui que está com alguma insatisfação no coração, tem alguma decisão para tomar, é uma decisão difícil, não é fácil, entre a insatisfação e a decisão, existe um tempo. O que você vai fazer nesse tempo? Se você quiser uma oração, vem aqui, o pastor vai estar orando para você, para te ajudar, para Deus te ajudar a trazer no seu coração essa decisão que você vai tomar, para ver se vale a pena, se é isso mesmo. Para Deus te dar uma direção, para o Espírito Santo falar com você. Não tome a decisão de qualquer maneira, não faça do seu jeito, não faça do que você acha. Ah, eu acho, está cheio de achismo por aí, meu irmão, e por causa dos achismos, tem muita gente que estão em situações deploráveis, por causa de achismos. Não tem que ter achismo, tem que estar pautado na palavra. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se você ouviu uma frase só que seja da parte do Senhor e guardou no seu coração, já valeu a pena você ter vindo aqui hoje, tá? Deus abençoe e um ótimo domingo para todos. Glória a Deus.